Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 19 de dezembro. Agora na Espanha são 20 horas e 45 minutos. No Brasil, 16 e 45 da tarde. A BTC voltou a estressar a lower da nossa banda de VWAP mensal. Ainda não está esgarçando, só foi lá prestar continência, como aconteceu na agulhada de 16 de dezembro, como aconteceu também naquela agulhada de 17 de dezembro. Ontem, 18 de dezembro, a gente não encostou na lower. Hoje a gente voltou a prestar continência aqui a lower. Vamos ver se a gente promove um engolfamento aqui amanhã. Não, a gente não pode estressar a lower aqui, esgarçando ela para baixo. No gráfico diário, a gente ainda segue com uma cunha triangular vigente, apesar da gente estar ameaçando aqui romper de forma descendente essa cunha triangular. Não tem como negar que os fundos ainda estão ascendentes, os topos ainda estão descendentes. Vamos ver se ela perder, desenhar aqui um corpo real de candle para baixo dessa cunha triangular e buscar aqui esse outro fundo aqui na altura de 16.200, aí com certeza fica descaracterizada a nossa figura triangular. Por enquanto, ela segue no game. Na projeção, a nebulosidade ficou avermelhada com a linha inferior apontada para baixo. A linha superior permanece ainda levemente emborcada para baixo. Vamos ver se isso aqui não ganha espessura. Tá feio o gráfico, mas às vezes a BTC promove ela estressa até o limite a figura de acumulação para depois retornar à vigência dela. Tudo vai depender do candle de amanhã e do candle de quarta-feira, de terça e quarta-feira. Vamos ver como isso vai se desdobrar. No intraday, a BTC foi um reloginho, apesar da altíssima volatilidade do mercado. Todos os sinais na sala fecharam rapidamente. Eu ofertei os sinais nesse toque aqui, ó. E aí voltou para VWAP com lucro no bolso dos assinantes. E, gente, na seara fática, a prisão da eurodeputada Eva Kaili, a eurodeputada grega, que é acusada de ter recebido propina do Catar, é um grande revés à regulamentação das criptomoedas na União Europeia. Ela era uma das fortes defensoras da regulamentação cripto no âmbito da União Europeia. Agora, com a prisão dela, fica mais difícil encontrar um novo embaixador do mundo cripto junto ao Europarlamento. E a Epic Games pagará 520 milhões de dólares à FTC, ao órgão federal norte-americano, Federal Trade Commission, por truques de design e que causaram prejuízos aos usuários, principalmente aos menores de idade. A Epic Games, criadora do popular jogo Fortnite, e autodenominada agora construtora de metaversos, já que ela vai também integrar a sua próxima geração de metaversos à Web3. Vai ser possível circular criptoativos dentro das novas versões, inclusive do Fortnite. Acabou por fazer um acordo e pagar essa multa em favor do órgão regulador norte-americano. E o Rio de Janeiro reconhece a possibilidade de se permutar imóveis contra criptomoedas. A Corregedoria Geral de Justiça publicou novas normas que instruem os cartórios a aceitar criptomoedas contra imóveis, ou seja, as escrituras poderão ser ultimadas normalmente como se fosse divisa corrente. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a CVM norte-americana, a SEC, concede a um único denunciante um prêmio de 37 milhões de dólares por ter fornecido informações importantes. Eles têm esse programa e um único denunciante, que eles chamam de whistleblower, recebeu 37 milhões de dólares por um caso específico que foi objeto de denúncia. E o Sam Bankman-Fried tem renovado o seu mandado de prisão nas Bahamas após um desentendimento com o seu advogado. Bankman-Fried disse no Tribunal das Bahamas nessa segunda-feira que estava pronto para abrir mão do seu direito de contestar a extradição para os Estados Unidos, onde enfrentaria acusações que incluem fraude
e lavagem de dinheiro. No entanto, seu advogado local nas Bahamas, o Jeremy Roberts, disse na mesma audiência que não estava ciente dos planos do cliente. E com isso, o tribunal renovou a sua prisão e o devolveu à unidade carcerária. Ou seja, a situação do Sam Bankman-Fried só vai piorando. E usuários do Twitter votam na enquete e optam pelo afastamento de Elon Musk do cargo de CEO do Twitter. 58% dos 17,5 milhões de votos até agora computados foram a favor da saída de Elon Musk do cargo de CEO do Twitter. Na verdade, o Elon Musk ele está usando o Twitter como se fosse um brinquedinho. Ele já censurou contas de jornalistas que falavam dele, que rastreavam, inclusive, para onde ia as suas aeronaves. Enfim, é óbvio que há ele como acionista majoritário, há um claro conflito de interesses, até porque ele é um usuário presente no Twitter, e ele ostentar o cargo de CEO e ficar o dia inteiro tweetando, alguma coisa estava muito errada nisso aí. Agora os usuários estão pedindo, nessa enquete, estão exigindo, né, o afastamento do Elon Musk do Twitter. Gente, a BTC foi lá estressar a nossa lower da banda de VWAP mensal. É preciso respeitar a lower, porque se a gente esgarçar ela, aí a gente vai buscar esses fundos aqui no patamar de 15.900. Vamos ver se a lower segura a BTC. A gente reverteu o engolfamento, o gráfico tá ficando feinho, mas se houver um engolfamento a partir de amanhã, com certeza isso aqui retorna em direção à própria VWAP mensal. A gente está estressando aqui a aresta inferior dessa grande cunha triangular que a gente vem desenhando desde novembro desse ano, mas o fato é que segue vigente aqui os fundos ascendentes. Então fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria Bitcoin. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.